Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu, Felipe Seriacop, integrante da Palavras, vou apresentar o programa de hoje ao lado de Cândido Grangeiro e de Hebe Spadaccini, nossos editores. A Palavras é uma editora dedicada ao ofício da escrita e à formação de leitores. E nossas produções de podcast têm como objetivo tratar de assuntos do cotidiano relacionados à educação e à sala de aula. A convidada de hoje é a autora Georgina Martins. Georgina já escreveu diversos livros de infanto-juvenil, tem uma coluna na revista Ciência Hoje e ainda por cima é professora pela UFRJ e especialista em teoria e crítica de literatura infantil e juvenil. Em 2018, Georgina publicou com a Palavras um livro chamado Ave do Paraíso. Vamos aproveitar essa oportunidade para conversar sobre a produção do seu livro e também sobre sua carreira como professora e autora. Então, Georgina, seja bem-vinda. Se quiser, pode começar se apresentando, falando um pouco quem é você, o que você estuda, para quem está nos ouvindo aqui também possa conhecer um pouco mais sobre você. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu quero agradecer muito o convite. Eu gosto muito de fazer conversas com os professores e é muito importante esse trabalho de literatura na sala de aula. E eu sou Georgina Martins, escrevo literatura para crianças e jovens, leio muito, muito, e acho que a literatura tem uma importância muito grande na sala de aula, né? Eu acho que ela é um instrumento que o professor pode lançar a mão para discutir qualquer assunto. E os assuntos assim mais polêmicos, mais complicados que possam surgir na sala de aula, ele pode ter um auxílio da literatura, sobretudo quando essa literatura é de qualidade, né? Isso para qualquer segmento do ensino, né? A literatura ela é uma lanterna, né? Ela te dá uma visão de mundo muito interessante. Mas, especificamente na literatura infantil, muitas vezes alguns temas são muito complicados, né? E assim, quando eu comecei a escrever literatura infantil, eu sempre pensei em falar dos assuntos. Quando escrevo, eu sempre penso que eu tenho que escrever sobre aquilo que eu gostaria de ler, sobre aquilo que me toca, que me faz chorar, ou que me faz rir, ou as coisas que eu gosto de ler. Então, na verdade, todo mundo pensa num leitor quando está escrevendo. E o primeiro leitor que a gente pensa, eu acho, é a gente mesmo, né? Porque você não escreve uma coisa que você não gosta. Você vai escrever alguma coisa que você acha chato, você não faz. E quando você escreve para criança, eu parto do princípio que você pode escrever sobre qualquer assunto. Depende da forma como você fala. Você vai estabelecer pactos de linguagem, né? Você vai estabelecer vocabulários que você vai utilizar, forma como você vai utilizar para falar para a criança. Por exemplo, né, a Clarice Lispector, que é uma autora considerada uma autora intimista da literatura, muitas vezes os romances são considerados difíceis, e ela tem muitos livros para criança. E esses livros falam diretamente com a criança, porque a Clarice não deixa de usar, ela não faz uma literatura menor, que é uma das coisas, um dos preconceitos que se tem com a literatura infantil, que ela é uma literatura menor, não é? Mas isso hoje em dia já está mais ou menos discutido, trabalhado, mas ainda se tem preconceito com literatura infantil. Mas quando você escreve para criança, como eu estou dando o exemplo da Clarice, você escolhe o assunto. Você pode falar de morte para criança. A Clarice tem um livro belíssimo que ela fala de morte para criança, e ela fala de morte, que é a mulher que matou os peixes. E ela começa dizendo: a mulher que matou os peixes sou eu. Então ela vai falar de morte de um animal e ela vai falar da forma mais delicada e sem esconder nenhuma informação. Então, quando eu escrevo para criança, eu penso nisso, na honestidade da informação que você está passando e no cuidado que você tem que ter com o vocabulário e com a sintaxe das palavras, com a sintaxe do texto, porque não é qualquer texto, né? Você não pode pensar que você está escrevendo para um adulto ler. Né? Muitos livros de literatura infantil, eu acredito, e são os livros, eu gosto, por exemplo, Ave do Paraíso, que é um dos meus livros, eu acho que ele é um livro que ele pode ser lido por qualquer idade, porque adultos se emocionam com ele, vão encontrar ali nele
coisas que um caminho e vão encontrar coisas que vão tocar profundamente. Então, acho que isso, para mim, é o que eu busco em tudo que eu escrevo. Não é? Porque na literatura, quando você escreve literatura, todo mundo já falou de tudo nesse mundo. O amor é falado desde que o mundo é mundo, não é? A dor, a política, a morte. Agora, o que caracteriza, o que faz a diferença é a forma como você fala desses temas, né? Então, eu tenho vários livros publicados e esses livros eu sempre tenho um retorno dos professores do tipo, puxa, eu encontrei aqui um meio de tocar em determinados assuntos. Como é um livro que eu tenho chamado O Menino que Brincava de Ser, que discute a questão do menino que queria virar menina. E esse livro é um livro que foi muito badalado, muito discutido, e ele vai tocar nessa situação de você, do menino ser o que ele quiser ser, se ele quiser ser uma menina, se ele quiser brincar de ser uma menina, ou não, e ele vai tocar nisso com muita delicadeza, porque eu acho que é essa a capacidade da literatura. E a literatura, de uma maneira geral, ela faz isso, mas a infantil, ela faz com o público que está em formação ainda. Não é que é fazer você se colocar no lugar do outro. Então, isso, para mim, é fundamental na literatura. A literatura, ela vai proporcionar que você possa ser o outro. Então, a criança, na sala de aula, ela, quando está lendo, ela, quando está ouvindo uma história, ela se coloca no lugar do outro, protegida daquele cenário que ela está vivenciando. Não é, por exemplo, num conto maravilhoso, que o lobo, do Chapeuzinho Vermelho, que o lobo come a avó, come a Chapeuzinho, né, nessa versão, a criança, ela pode exercitar o medo dela, ela pode extravasar o medo dela, ela pode experimentar esse medo na proteção ou da casa ou da sala de aula, porque ela não está numa floresta desprotegida. Então, ela pode experimentar esses sentimentos, que são sentimentos que ela precisa vivenciar para amadurecer na proteção da sua casa ou da sua escola. Então, isso não só o conto de fada, mas, por exemplo, um livro como Ave do Paraíso, que vai falar de uma situação muito dura, né, de uma família de colonos que viviam da posse, que viviam da plantação e que a terra não era deles, isso em torno do período da Segunda Guerra Mundial, né, que é a história da minha mãe, que viveu no interior do estado do Rio de Janeiro, no período antes da década de 40, não é? E viveu no estado do Rio de Janeiro quando chegavam os ecos da Segunda Guerra Mundial no Brasil, chegava pelo rádio. Eram as únicas informações que quem morava no interior do estado do Rio de Janeiro poderia ter, era pelo rádio sobre a guerra. E é um livro que vai falar desse período, e ele vai falar de todas essas dificuldades enfrentadas. Então, o que acontece ali? O professor pode utilizar esse livro para explorar uma série de questões, não é? Se ele vai trabalhar com o primeiro segmento, do 5º ao 9º ano, ele pode, inclusive, explorar essa questão de estado, de município, das cidades, discutir com as crianças de onde vieram seus pais, de onde vieram seus avós, será que na sua família tem uma história parecida com essa, entendeu? Seu avô foi camponês, não é? Ou foi dono de terra, tem alguma família parecida com essa? Como é que é buscar um diálogo desse leitor com a história que ele está lendo? E de como o personagem vai enfrentar essas histórias, né? E fazer com que a criança se coloque no lugar dessa personagem vai fazer com que ela olhe o mundo de uma maneira diferente. Vai fazer com que ela olhe o mundo entendendo que há muita desigualdade social até hoje. Né? É um livro que trata desse período. Há uma certa confusão, engraçado, tem uma história muito engraçada desse livro que aconteceu com Ziraldo. Eu fui chamada para o programa do Ziraldo, que era um programa na televisão, de ABZ do Ziraldo. E aí, o Ziraldo nasceu no interior do estado do Rio, ele tem exatamente a idade da minha mãe. E quando eu cheguei para falar do livro, eu estava no camarim, sendo preparada para entrar no programa, o Ziraldo entra no camarim, olha que o Ziraldo é um escritor, é um jornalista, né?
experiente, e eu achei muito engraçado. Ele entra no camarim e fala assim para mim, mas você não tem 78 anos, que era na época que eu fui, tem uns 10 anos isso. Falei, não. Mas como assim você não tem 78 anos? Esse livro aqui não é a sua história? Eu pensei que fosse a sua história. Eu falei, não, Ziraldo, é a história da minha mãe. Ele está escrito em primeira pessoa. Aí ele falou, nossa, mas eu gostei muito do livro. Você... Aí ele começou a se tocar, né, que não era a minha história. E ele disse, mas é muito interessante como você trabalha essa primeira pessoa, não é? Então, isso é uma confusão que muita gente faz, né? E que é uma coisa legal para o professor trabalhar em sala de aula. Não necessário. A primeira pessoa, ela pode. Como é que você explica para a criança como o livro é na primeira pessoa, né? Uma criança, um menino de quinta, oitava série, você pode trabalhar já com esses gêneros do discurso, né? Então você pode dizer, o autor está começando, eu faço isso, eu faço aquilo, ou ele está falando da vida dele em primeira pessoa, né? Que ele está falando, a minha tia chegou e a minha mãe estava costurando um vestido, por exemplo. Então, não necessariamente é o autor. Pode ser, mas pode não ser o autor. Pode estar contando uma história e ele optou por contar essa história como se ele fosse o personagem que viveu a pessoa que viveu aquela história. Então, isso é uma coisa que o professor pode explorar no caso de língua portuguesa, que é o discurso. Quando você usa o discurso, quando você usa em primeira pessoa, quando você usa em segunda, quando você usa em terceira, isso falando de língua portuguesa, né? Mas se você vai fazer um trabalho integrado, você pode pegar esse Ave do Paraíso e discutir a questão geográfica do Brasil, você pode discutir história do Brasil, né? Como é que era, assim, no estado do Rio de Janeiro, porque ele se passa no estado do Rio de Janeiro, mas ele pode ser deslocado para o estado de São Paulo, ele pode ser deslocado para o Nordeste, né? Como é que você vai, onde se descobre ali que a menina era do interior, que a personagem era do interior? E o que é ser do interior? Não é? Se você já está no interior, você pode discutir isso, né? E quando você está na cidade, o que é ser do interior? O que você traz, né, como marcas da sua cultura vivendo no lugar onde você vive? Então, acho que isso tudo o professor pode explorar na sala de aula, pode explorar, inclusive. Georgina, Oi. vou dar uma de Ziraldo, né? Uma das primeiras coisas que me chama a atenção no Ave do Paraíso é que a história da sua mãe é um pouco a história desse nosso país nas últimas décadas, né? Então, se você pega ali um pouquinho na década de 40, etc., a maior parte da população vive na área rural, né? Então, ela vivencia todas as relações que nos marcaram e que nos marcam profundamente e que foram construídas nesse espaço, né? E nas últimas décadas, toda essa população migrou para os centros urbanos, né? Hoje a maior parte da população está aqui, né? O livro é impressionante como ali a gente consegue se ver, né? Consegue se ver e consegue ver muitas das histórias das pessoas mais próximas, dos pais, dos avós, etc., né? Mas o que eu queria te pedir um pouquinho era que você contasse um pouco de você. É a história da sua mãe, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história ao lado da sua mãe. Tá, assim, aí o que acontece, né? Minha mãe sempre contou muitas histórias, né? Desde pequena. Ela é uma pessoa que foi alfabetizada aos 15 anos de idade, em casa de patroa, e ela sempre contou muita história para mim. E eu vim de uma família muito pobre, né? Felizmente, a nossa sorte foi que eu sou filha única. Então, era eu, meu pai e minha mãe. Meu pai era nordestino, veio do Nordeste também, chega aqui no Rio de Janeiro quando a guerra acaba, em 45. A minha mãe veio um pouco depois. Eles se encontram aqui. Eles se casaram e viveram com muita dificuldade. Moraram em várias favelas no Rio de Janeiro, que ainda nem era essa construção de favela, mas eram locais que depois esses locais vão se transformando no que hoje são as favelas, né? E eu nasci hoje, onde é o Jacarezinho, que é onde, não sei se vocês já ouviram falar, que fica bem ali, antigamente era chamado de Vieira Fazenda. Então, só da música do Tim Maia eu conheço. Da música do Tim Maia. Então, eu nasci ali, nesse espaço. E depois a gente se muda para Ilha do Governador,
e quando a gente vai morar na Ilha do Governador, mora lá até o golpe de 64. Eu lembro até hoje, eu tenho as imagens na minha cabeça, que a gente estava andando pela rua, eu estava com ela andando, e eu ouvi uma pessoa falar para ela assim, colocaram um monte de saco de areia no meio da rua, eu tinha 4 anos, colocaram um monte de saco de areia no meio da rua. Eles fecharam tudo, o mundo vai acabar. E eu fiquei apavorada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Para mim, o mundo ia acabar ali naquele momento, eu ia morrer. Então, acho que eu fiquei com medo de morrer, eu tenho muito medo de morrer. E eu acho que ali foi o meu primeiro medo de morrer. Então, logo depois a gente sai da Ilha do Governador e vai morar em Mesquita, né? E assim, a única coisa que eu podia ter era o conhecimento que eles passavam. Apesar da minha mãe não ter estudado, ela sempre foi uma pessoa que se interessou muito pelo conhecimento, pelas coisas que aconteciam no mundo, ela sempre buscava, ouvia no rádio, né? E meu pai também, né? Vem para cá do Ceará, e ele sempre foi uma pessoa muito preocupada com o ensino, e eles diziam sempre que assim, a única coisa que vai se contribuir para mudar a sua vida é se você estudar, né? Então eles valorizaram muito isso, né? Eu morava numa rua que não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha, a gente sempre chamou de vala, aquilo que ficava na porta da casa. Depois, quando eu entrei na faculdade, em 1979, é que eu fui ouvir as pessoas chamando de vala negra, entendeu? A gente nunca chamou de vala negra, eram valas que eram na porta de casa porque não tinha saneamento. Então eu vivi essa situação de muita dificuldade, de não poder ter as coisas, né? Mas eles sempre disseram que o mais importante eram os livros, que eu não precisava ter o que todo mundo tinha, porque eles não podiam comprar, né? Então, e os livros, eles faziam um esforço enorme para comprar cada livro, porque na época não tinha nenhum programa de governo que comprasse livro. Então, os professores da escola pediam os livros e eles faziam um sacrifício enorme, pagavam, sei lá, prestação, nem sei como, e compravam esses livros, né? Então, eu tive uma infância muito difícil, assim, muito dura, né, de muita dificuldade. Provavelmente a gente não passou fome porque eu era filha única, né? Então eram 3 pessoas só para alimentar em casa, era mais fácil, né? E a minha mãe sempre me contou histórias. Ela é uma pessoa muito dramática, que ela adora essas histórias. Eu também gosto, né? As histórias que são aquelas histórias que fazem você chorar, que fazem você ficar com medo. Ela sempre gostou dessas histórias. E ela contava as histórias da vida dela com uma dramaticidade muito interessante. Ela está viva até hoje ela conta. Ela conta 1000 coisas que eu falei, meu Deus, eu podia ter colocado isso no livro. Então eu sempre vivi com essas histórias que ela contava, né? Que ela conta até hoje, né? E aí você vai ficando mais velha e você vai tendo mais lembranças do passado, né? Então ela lembra muita coisa ainda de Ave do Paraíso. Porque, na verdade, por que eu dei o nome de Ave do Paraíso para o livro? Porque Ave do Paraíso não existe o lugar, chama-se Itaocara. E ela dizia que era Conceição Ave do Paraíso. Eu já fiz uma busca enorme, não achei, mas o que eu penso é que era o sítio onde eles moravam, que se chamava Ave do Paraíso. Então não tem essa localidade, Ave do Paraíso. E eu resolvi escrever essa história porque eu queria dar de presente para ela esse livro, né? Tanto que a gente fez aquele lançamento lá, eu fiz um carimbo para ela, que é a dona da história, né? Para ela poder autografar no dia. E queria dar esse livro de presente para ela, assim, contar, que ela visse a história dela contada, que ela visse que a história dela tem importância, entendeu? Então, isso é uma coisa, porque assim, o que nos unia em casa eram as histórias, eram os livros, entendeu? Assim, eu costumo dizer, os livros na minha casa eram a nossa religião, né? Porque os livros é que tinham, tudo que estava no livro era verdade, tudo que estava no livro era importante, entendeu? O livro era sagrado, sempre foi considerado um objeto sagrado pelo meu pai, pela minha mãe. Então, eu vivi assim, claro que com pouquíssimos livros, cercada de muito poucos livros, porque eu não podia comprar muito, mas todos os livros da escola a gente tinha, né? Eu não tive na infância Monteiro Lobato, nunca, não podia comprar a coleção do Monteiro Lobato, né? Nenhum livro do Monteiro Lobato. Eu tinha os livros que a escola pedia, né? E depois, é claro, né? Aí essa paixão pelos livros se transformou hoje quase que numa obsessão, né? Tenho todos os livros que eu posso comprar, eu compro. Então, é um desespero, né? Os livros que entram na minha casa. Ô, Georgina,
É engraçado, porque você já falou que você é uma leitora muito voraz, mas você está dizendo que na sua infância você não teve livros de literatura para ler. Não. Tinha os livros de conhecimento, né? Tinha os livros. E daí o que me parece é que assim, a sua mãe era a sua leitura. Né? Da maneira como você fala, as histórias que ela contava, é como se você estivesse lendo aquela história que ela estava te contando. Aí tem uma coisa interessante nisso, que é assim, por exemplo, os livros de conhecimento daquele tempo, eu tenho até uma cartilha até hoje, que chamava Vamos Estudar. Eles tinham informações, era história geral, essa cartilha, tinha tudo. Aliás, história geral não, era tudo. Matemática, história, geografia, ciências. E aí, nesses livros, na parte de história e na parte de português, eles tinham informações sobre os poetas, informações sobre o descobrimento do Brasil, aquilo que era permitido falar na ditadura. Tinha histórias pequenas contadas ali. E você tinha uma vontade enorme de saber onde é que estava ali. Depois eu fui buscar isso. E aí uma coisa que eu acho fundamental nesse período, e que eu não tinha na infância, mas quando eu entrei no que era o ginásio antigamente, seria hoje o 5º ano, os professores da escola, eles passavam literatura para a gente ler. Então, o que aconteceu? Eu tive que ter Helena, do Machado de Assis, Éramos Seis, todos esses livros eles passavam para a gente ler. Daí a importância da escola até hoje. Muitas vezes a criança só tem a escola para ler literatura, não é só no espaço da escola. Então é fundamental que o professor seja um leitor, porque se ele não é leitor, ele não vai seduzir ninguém para a leitura, porque é muito raro você ter pais que sejam leitores, principalmente nas classes populares, nas classes que têm dificuldades, né? A desigualdade nesse país é muito grande. Então, a maioria dos pais que não foi formado, que não estudou, muitas vezes a criança é a primeira que está na escola, ou então se os pais estudaram em escolas que não incentivava pouco, ou os livros estavam só na escola, moram em casas muito apertadas, que não tem lugar nem para guardar as coisas que precisam de primeira necessidade, não vai guardar nenhum livro. Que leve o livro para casa, eu já ouvi isso, não traz não, vai encher a casa. Tinha aluno na faculdade que dizia, professor, eu preciso estudar aqui, porque na minha casa não tem espaço. Então, o espaço da escola é fundamental para estudar literatura, para ler literatura. Não é? Então, eu acho que o livro de literatura tem que estar dentro da escola. Sobre a literatura, o que você falou lá no comecinho, né, de como a literatura encanta a gente, né, de como a gente, quando a gente lê literatura, como que a gente se envolve, né, e tudo, porque é uma coisa, para mim, pelo menos como leitora de literatura, eu tenho uma coisa que é assim, por que é bom ler aquilo? Porque não é verdade, mas é como se fosse. Né? Então você entra dentro da história, né? É isso, assim, nossa, eu sei que não é verdade, eu sei que o lobo não vai comer a vovozinha, ou que não vai, enfim, e mesmo se a história acabar mal, não é verdade, mas você se envolve com aquilo de um jeito que é como se fosse, né? Mesmo quando ela não é verdade, ela está, de uma certa forma, espelhando alguma coisa do real. E o escritor, quando ele escreve... Exatamente. Eu acho isso sempre. Há escritores que dizem que não, que a vida dele não tem nada a ver com literatura. Eu não acredito. Todo escritor escreve sempre uma mesma história que é a dele. Mesmo, por exemplo, eu escrevi um livro chamado... Por exemplo, Ave do Paraíso. Não é a minha história, mas é a história da minha mãe, e que ela vai dialogar comigo, não é? Então, outro livro, Uma Maré de Desejos, que se passa na favela da Maré, não é a minha realidade hoje, mas eu busquei naquele livro, e tem alguns elementos ali dentro que só quem me conhece vai saber que é da minha história e não é da história da menina que eu estou contando. Então, mesmo quando ele não está falando da realidade, ele está, né? Ele está, porque, por exemplo, uma história como João e Maria, onde as crianças eram colocadas para fora porque não tinham porque não tinha comida, isso vai espelhar um período da Idade Média, onde as crianças eram mesmo colocadas nas florestas, não é? Então, é claro que tem toda uma fantasia em volta,
mas mesmo quando ele não está falando verdade, ele está. Né? E isso é que é interessante, porque a ficção faz isso, né? Ela faz com que a criança ela se coloque ali vendo um outro mundo, né? Que é o mundo dela também. E é por isso que na literatura, nas histórias, tem tanto absurdo que não é absurdo, né? Isso, você vê os absurdos. Que é muito do nosso, né? E falando sobre o Ave do Paraíso, é um pouco como eu me senti, né? Especificamente naquela parte do vestido, né? Na história do vestido. É muito emocionante aquilo, porque é real, é dolorido, você fica imaginando aquela situação, mas é colocado de uma maneira tão que parece que passa, né? Não fica, enfim, e emociona sem machucar, né? É bem legal, é bem bonito, o livro é bem bonito. Obrigada. De uma certa forma, é um jeito da gente experimentar a vida, né? Comparar com o Antônio Cândido, por isso que ele diz que é um direito à literatura, né? Porque é um jeito que a gente pode experimentar a vida de todas as maneiras, né? Mas, Georgina, me conta, a sua vida que não é só como a literatura, não está não só como escritora, mas também está como pesquisadora, né? Você também escreve na Revista Ciência Hoje, divulgando a literatura. Como que surgiu? Quer dizer, qual que é essa opção sua por literatura? Primeiro porque, assim, eu antes queria fazer medicina, né? Eu adoro ciências, eu adoro biologia. E eu ia ser médica. Então, eu cheguei a trabalhar, eu fiz ensino médio, laboratório de análises clínicas, cheguei a trabalhar em hospital, fiz um estágio de 1 ano no hospital público, foi um período muito bom, que eu gostei muito, mas desisti de fazer medicina. Eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, minha mãe não tinha dinheiro, e na época só passava para medicina aquela pessoa, quem tinha dinheiro para pagar cursinho, porque era muito difícil. Né? Então, eu fiquei com medo, assim, foi uma covardia. Fiquei com medo, não vou tentar, porque eu sei que eu não vou passar. Né? Vou ficar frustrada, não vou passar. E aí eu tive um professor que era um apaixonado por literatura. Um professor que está vivo até hoje, que a gente é super amigos até hoje, e eu amava as aulas dele. E eu fui descobrindo o amor pela literatura com ele. Eu tive muito bons professores de literatura, mas ele foi o que consolidou esse amor pela literatura. E eu percebi também que eu tinha que fazer literatura porque eu gostava muito de literatura. E fui fazer por causa desse professor. Então, como eu gosto muito de ciência, na verdade a revista Ciência Hoje é um negócio antigo. Antigamente, quando a revista não era online, eu escrevia para a revista Ciência Hoje das crianças. Porque eu sempre gostei, eu acho que é um papel que todo mundo tem, né? Que todo mundo que tem o conhecimento, que tem como estudar, que tem obrigação de divulgar o conhecimento. Então, eu acho que a literatura não pode ser didática, não é na literatura que eu vou divulgar o conhecimento como eu divulgo na Ciência Hoje. Então, eu gosto muito do cientista, que é um divulgador do conhecimento. Eu gosto muito do médico, que ele vai passar o conhecimento, que ele não vai fazer você se sentir um imbecil na frente dele, porque ele fala coisas que você não entende. Eu acho que todo mundo tem que entender tudo. O ser humano é dado ao conhecimento, né? Já dizia Aristóteles. Então, eu acho que eu sinto prazer em passar as coisas que eu aprendi. E agora, depois desse convite, que tem 1 ano, quando a Ciência Hoje vai fazer 2 anos, a Bianca, que é a editora da Ciência Hoje, me chamou para escrever para a Ciência Hoje de adultos. Então, o que eu faço ali naquela coluna? Eu junto literatura, história e ciências. Porque como é uma revista científica, né? Você fica falando ali só de literatura, eu sempre busco um link com a ciência, com a religião, com a história, e aí eu fico estudando, lendo um monte de coisa para poder escrever naquela revista. Mas o meu objetivo ali é o objetivo de todo mundo que escreve na revista Ciência Hoje, que é a divulgação do conhecimento científico, né? Porque eu acho fundamental. É fundamental que a gente tenha formação. Se a gente tivesse boas aulas de biologia na escola, boas aulas de ciência na escola, né? Porque quando eu estudava era biologia, eu estudei no ensino médico, eu tinha 16 aulas de biologia por semana, que eu optei pela área da saúde. Então, se a gente tivesse boas aulas de biologia,
a gente não teria esse desconhecimento que a gente tem sobre uma pandemia como essa. Não é? Muita coisa que eu escuto hoje falar, eu tenho anotado até hoje nos meus livros de biologia, eu já sabia, entendeu? Porque foi um ensino muito bem feito. E eu acho que o ensino hoje de ciência, primeiro que você nem tem mais biologia, né? No ensino fundamental você tem ciências que junta química, física, e porque não tem mais professores de licenciatura. Agora está se formando, né? A licenciatura em química, licenciatura em física, licenciatura em biologia, né? Então você não tem conhecimento. E aí quando você não tem conhecimento, você fica à mercê do que falam para você, né? Você não sabe o que está acontecendo. E se a gente tivesse boas aulas de tudo na escola, e principalmente ciência, que é o conhecimento do corpo, né? Que é o conhecimento do que a gente sente, de como da reprodução de uma série de coisas, não existiria tanta bobagem por aí. As pessoas seriam formadas, informadas, né? Por isso é a minha paixão por escrever na ciência hoje, entendeu? É um negócio que eu faço por puro voluntarismo, não ganho nada por isso. Né? É uma revista que não tem o financiamento que tinha antigamente, que era do CNPq, CAPES, e hoje não tem, mas todo mundo que escreve ali, os professores, os cientistas, todo mundo que escreve ali, escreve como voluntário, né? E todo mês sai um artigo lá na Ciência Hoje, né? Esse mês eu fiz um sobre literatura e vírus, eu peguei uma história assim... que interessante. Que me interessa muito, né? Eu não tenho religião, mas eu gosto de ler a Bíblia, né? Então, eu peguei uma coisa muito, assim, que tem a ver com a prepotência do homem sobre o animal, né, de como algumas passagens em que Deus fala que tudo que está na terra, ele fala isso no Gênesis e ele fala isso depois para Noé, que todos os animais, os que rastejam, as feras, tudo está sob o domínio do homem, né? E o homem, o século XIX todo é isso, o homem dominando o animal. E aí a gente hoje se depara com um vírus que para o mundo inteiro, né? Um vírus que há uma discussão se é um ser vivo ou se não é um ser vivo, mas há uma possibilidade. Há cientistas que defendem que é um ser vivo, outros que não. E ele domina o mundo inteiro, entendeu? Então essa prepotência toda do ser humano não é bem assim, né? Aí eu faço isso misturando assim, porque eu leio a Bíblia e apresento como um texto literário, né? Então, como que isso muda uma série de coisas na cabeça da gente, né? Então, é isso, aí é por isso, é pela paixão de divulgar o conhecimento. Você sabe, Georgina, que a escrita, para mim, ela não é algo assim natural, né? Ela é trabalhosa, né? De onde vem a sua inspiração, tanto para a literatura quanto para esses textos de divulgação científica? Eu costumo falar, quando eu vou falar com as crianças, eu costumo falar sempre, quando eu vou às escolas, que o escritor é um grande fofoqueiro, todo escritor. Aí eu conto para as crianças assim, eu não ando de fone de ouvido na rua, porque eu ouço a conversa de todo mundo. Então, alguma coisa que eu ouvi na rua e que me toca, eu vou procurar pensar o que aquilo tem a ver com a minha vida, como eu posso transformar aquilo em literatura. E, na verdade, eu acho que é assim, com todo escritor é assim, eu penso. A escrita é um negócio muito complicado, muito difícil, né? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui, e falando, o professor pode perceber isso quando ele está ensinando a redação, quando ele está ensinando a escrever, que quando você está falando, você não precisa botar ponto final, ponto de interrogação, não precisa botar vírgula, porque tem a entonação, né? A entonação, os gestos, tudo isso compõe a comunicação. E na escrita não. Na escrita você tem uma coisa que é um processo técnico, né? Eu acredito, gosto dos cursos de escrita criativa, porque eu acho que a gente é capaz de aprender um monte de coisa. Não estou falando de talento, né? Mas eu acho que é um exercício que todo mundo precisa fazer se gosta, né? E a minha inspiração e a minha vontade vem dessa vontade de divulgar o que eu sei, de divulgar, de falar para todo mundo uma coisa que eu estou sentindo, entendeu? E a literatura é esse caminho, e de provocar empatia. Eu fico tão feliz quando eu vejo que uma literatura provoca empatia, que assim, é um prazer enorme, né? Me sinto realizada com isso. E quando meus livros fazem isso, então, né? E penso nisso na formação de seres humanos preocupados em mudar o mundo, de seres humanos preocupados com a desigualdade social, de seres humanos críticos, né? Eu tive uma experiência muito interessante, que foi impactante na hora,
mas felizmente eu acho que eu me saí bem. Eu tenho um livro que chama O Menino que Não Se Chamava João e a Menina que Não Se Chamava Maria, que é uma releitura de João e Maria, à luz da infância abandonada. No período que esse livro foi lançado, eu estava fazendo um projeto com um professor da UFRJ que era sobre o trabalho infantil, das crianças que trabalham, né, e os trabalhos mais horrorosos. Aí eu fui falar numa escola de crianças ricas. Me chamaram para ir na escola para falar desse menino que não se chamava João e um menino que não se chamava Maria. Eu cheguei lá, comecei a falar para as crianças de 7, 8 anos, 9, falar para as crianças das crianças que trabalhavam com forno de carvão, que tinham que entrar dentro do forno de carvão, que eram da idade deles que estavam ouvindo. Sabe o forno que faz bolo na sua casa? Então, tem crianças que entram numa temperatura daquele tipo para poder tirar o carvão, que precisa trabalhar. E fui contando as coisas mais absurdas e que são verdadeiras do trabalho infantil. Falei, quando você está no carro com seu pai, que ele fecha o vidro do carro, entendeu? Porque o menino vai roubar. O tênis que você está usando, o salário do pai desse menino não consegue ganhar em 2, 3 meses. Fui falando isso. Aí um menino virou para mim e falou assim: por que você está falando essas coisas para a gente aqui, se a gente é tão pequeno? E você não acha que isso é muito ruim para falar para a gente, não? Assim mesmo, 7 anos. Aí eu pensei e falei, olha só, vou dizer uma coisa para você. Se existem crianças da sua idade que vivem essa situação, você tem que saber. Entendeu? Porque eu sei que é ruim. Você não vive essa situação, mas se existem crianças da sua idade, igual a você, que só não tem a mesma condição social, que vive isso, você tem que saber do que está acontecendo. Porque só assim você pode pensar em, quando crescer, contribuir para mudar esse mundo. Não é? Por que você não pode saber que tem hoje uma criança que não está aqui na sua escola, que está no interior do país, entrando num forno de carvão para tirar uma brasa e vai passar fome, não vai ter o que comer? Aí foi um silêncio, assim, todo mundo em silêncio, ele ficou me olhando, claro, nunca mais me chamaram para ir nessa escola, felizmente, mas, entendeu? Eu penso mesmo, porque assim, se existe uma criança que vive aquilo, por que uma que vive protegida não pode saber daquilo? Né? E até porque eu contava do menino que não se chamava João e da menina que não se chamava Maria, eu resgato o conto maravilhoso para contar isso. Porque o que os professores muitas vezes, a maioria hoje em dia já sabe, mas os pais, por exemplo, não sabem que esses contos maravilhosos, eles não são inocentes. Eles estão retratando uma realidade ali que vem lá da Idade Média, que vem da Antiguidade, e que muitas pessoas viveram aquilo ali. Não é? É claro que ele utiliza metáfora. São metáforas, ele vai criar um universo simbólico para dar conta daquela realidade. Né? E a literatura faz isso, ela vai trabalhar com o universo simbólico. E eu acho que isso o professor precisa. Né? Ele precisa ele precisa ler essas informações, ele precisa estudar. Professor é uma profissão que você tem que estudar o tempo todo, não é? Então é isso, eu fico lendo um monte de coisa para fazer os artigos da Ciência Hoje, assim, história, geografia, ciências, fico lendo um monte de coisas, né? Eu compro um monte de coisa, de livro, vejo na internet, pesquiso, para poder escrever. Não tem como escrever sem pesquisar, eu acho, eu não consigo. Todas as vezes que eu vou escrever, eu tenho que ter milhares de livros do meu lado para poder escrever. Não consigo escrever sem os livros do lado. Mesma ficção, eu tenho que ter os livros do lado ali. E, Georgina, como é que você vê essa produção literária hoje para as crianças e para os jovens? Olha, eu vejo que a gente tem muita porcaria, muita. Por que isso? Porque a gente passou por um período em que era muito fácil publicar. A gente viveu um período em que, como o governo comprava muito, qualquer pessoa que escrevesse uma frase e alguém botasse uma ilustração maravilhosa, era literatura infantil. Então, eu acho que no Brasil a gente tem hoje melhores ilustradores do que escritores. Os ilustradores são artistas. Os ilustradores, em geral, são todos formados, discutem, estão sempre estudando. Melhores ilustradores que escritores. E eu acho que, assim, e no Brasil, a gente sempre teve, os escritores sempre tiveram um receio de falar dessa realidade brasileira. Os escritores, de uma maneira geral, é claro que você tem um ou outro que faz isso, não é? Mas os escritores, isso não acontece com literatura estrangeira, mas os escritores sempre têm uma visão
de uma infância feliz, uma nostalgia de uma infância feliz, como se a criança vivesse num paraíso onde tudo é maravilhoso. Então você vai escrever histórias do barquinho, da florzinha, do passarinho. Você vai escrever histórias que às vezes elas são inócuas, elas são insípidas, elas não têm nada ali, não toca em nada, não produz uma mudança de comportamento. Eu acho que a literatura tem que fazer isso, ela tem que tirar você do lugar, né? Mesmo quando você é criança, e você tira de um jeito diferente do que você tiraria um adulto, mas você tira do lugar. Eu acho que o escritor de literatura infantil no Brasil, ele precisa muito estudar ainda, precisa ler, e não é ler só literatura infantil, é ler literatura, né? É ler um monte de gente. Por quê? Na verdade, porque ninguém inventa mais nada hoje, né? Eu acho que, assim, ninguém é original mais, não é que não invente mais nada, mas ninguém é original. Quando você escreve, você está escrevendo a partir daquilo que você leu, que você ouviu, que você sentiu, que você vivenciou. Então, eu estou escrevendo junto com todo mundo que eu li, não é? Em alguns autores você vai encontrar, e sempre essa coisa da influência, né? Você tem uma influência das coisas que você leu. Às vezes não dá para identificar, porque são milhares de influências. Então, não tem ninguém original mais. Você não vai fazer um livro original. Quer dizer, você pode fazer um livro original, mas é a forma como você trata daquele assunto. Porque você não vai inventar o amor. O amor já está inventado, mas você continua falando do amor. Como é que você fala do amor? Isso vai depender do que você leu, do que você estudou, da sua visão sobre amor, né? Vamos pegar um exemplo bem prático. Hoje, em relação à pandemia, né? Daqui a 10 anos, as pessoas que viveram a pandemia com seriedade, encarando o vírus como uma coisa séria, e que você tem que ter o isolamento social, né? Eles vão produzir, se eles forem produzir alguma escrita sobre isso, vão produzir com essa visão. As que não viveram isso vão produzir com outra visão, entendeu? E aí, essa outra visão vai ser desmentida pela ciência, né? Então, eu acho que para escrever, você precisa ter repertório. Precisa ter repertório, né? E como é que se faz esse repertório? A vida inteira. A vida inteira, né? A gente sempre acha que não sabe nada. Eu acho que eu não sei nada nunca. Eu fico buscando coisas. Não consigo escrever sem estar lendo, entendeu? Sem ter o livro ali como um objeto, como um instrumento de trabalho, né? E a escolha dessa literatura pelo professor? Quer dizer, qual é o conselho que você dá na hora que o professor vai selecionar a literatura? Qual é a preocupação que deve perceber? Ele tem que ter uma preocupação com o texto literário, né? Se o livro é de literatura, ele tem que ter uma preocupação com o texto literário. Aí a gente vai voltar numa outra questão. O professor precisa ser formado. Para ele, quando pegar um livro que fala que a menina não escovou os dentes, ou um livro que é mais insípido, que não tem, que é puramente, como é que se diz, que é puramente entretenimento, não sou contra o entretenimento, mas se a escolha se você tem que escolher, e se é uma compra de governo, e se é uma compra de governo que envolve o imposto do Brasil inteiro, dos contribuintes, né? Que é um dinheiro que tem que ser muito bem empregado. Então, você tem que escolher bem. O conselho que eu dou é o professor procurar saber sobre o escritor. Ele vai olhar ali, esse livro é de quem? Quem é esse escritor? Hoje ele pode fazer isso, antes ele não podia. Ele pode colocar o nome do escritor lá no Google e ver qual é o comprometimento do escritor com o tempo que o escritor está vivendo. Ele pode saber da vida do escritor, porque é tudo muito explícito. Não é? Então, eu aconselho isso. Você quer ver uma coisa? Quando eu participei de orientação para a escolha de livro didático, numa escola na favela da Maré, e eu observava uma coisa: muitos livros didáticos, eles, não sei hoje, mas na época, era 2004, na época, tinha assim, livro de história. Aí você ia ver a formação do autor. Licenciado em pedagogia na universidade tal, os 2 autores. Aí eu dizia para os professores, não escolham esse livro. Ah, mas por que ele é ótimo? Não, porque os autores não são formados em história. Então você não pode escolher um livro de história cujos autores não são formados em história. Quando você vai procurar um livro didático, você tem que ver a formação do autor daquele livro. Se ele tem formação para fazer esse livro didático.
Você não pode comprar um livro de física cujo autor tem um doutorado em pedagogia e nunca viu física na vida. Pode ter visto, ele pode dizer que viu, ele pode saber, tudo bem, ele pode ser um notório saber, pode. Entendeu? Mas então vai lá no Google, coloca o nome dele para ver se ele é um notório saber, para ver se ele é um gênio, para ver se ele sabe física, tudo. Né? Dificilmente, porque senão ele teria feito física. Então isso é um conselho que eu dou. Hoje é muito fácil o professor saber informações sobre os autores. Coloca no Google e vai procurar quem é esse autor. Vai ver o que esse autor tem, né? O que ele fala, como é que ele participa das coisas, o que ele escreve, sobre o que ele escreve, quais os temas que ele está escrevendo, entendeu? Isso eu acho fundamental. Né? Isso é um conselho, né? É pegar e ver que autor é esse. Né? E é claro que o livro atrai muito também pela capa. Né? Você vai comprar um livro e tem uma capa. Esses dias eu assisti um filme interessante, que é um filme distópico, né? Eu estou vendo muita distopia. Chama Viveiros. É um filme louco, louco. E eu, quando vi o cartaz do filme, a cor, eu falei para o Camilo assim, meu filho, que é ilustrador, Camilo, eu quero um livro com aquela cor. A capa tem que ser daquela cor, daquele jeito. Porque me chamou tanta atenção, entendeu? Tanta atenção, a disposição, era uma casa. O filme, quando você olha a capa, é muito delicada, mas o filme é uma loucura. E aí, é claro que você olha a capa, né? Um livro. Infelizmente, os livros são muito caros no Brasil. Para você fazer um livro bonito, com uma capa bonita, com papel bom, você vai encarecê-lo muito e ele vai sair muito caro na ponta. Não é? E como a gente tem a beça isso, várias editoras que entraram nessa história de fazer livros belíssimos, esses livros saem muito caros. Né? Então, é uma opção que o professor tem que fazer. Né? Nem sempre... Na maioria das vezes, aquele livro que você abre e sai um monte de coisa de dentro do livro, na maioria das vezes é nada. Né? É um brinquedo. Então, é a mesma coisa que comprar um brinquedo. É claro que há livros que são muito bons e que tem essas brincadeiras. Você pode fazer essas brincadeiras dentro do livro. Né? Tem um que eu até esqueci o nome, mas não é brasileiro, é de um jacaré. Você abre e tem uma boca enorme do jacaré. Mas isso tudo tem a ver com a história. Né? Então, é muito bonitinho o livro. Mas é isso, eu acho que o professor tem que escolher. E às vezes ele escolhe também porque ele tem que trabalhar aquele assunto, isso acontece muito. Eu preciso de um livro que fale do tema tal. Aí eu acho também que o professor tem que ter um cuidado. Se ele precisa de um livro que fale sobre a Segunda Guerra, ele tem que ver que informações tem sobre a Segunda Guerra ali. Se ele precisa de um livro para trabalhar família, ele tem que ver, porque às vezes tem essas campanhas, vamos falar da família na escola. Você tem que ver se aquele livro está falando de uma família ideal de comerciante de margarina, né? Ou se está falando de uma família real, que é a família brasileira. Então, o professor tem que pensar nisso na hora de escolher um livro. Não é porque o livro está falando de família que ele vai ser bom. Não é porque o livro está falando de racismo que ele vai ser bom. Tem que ver a escolha que o autor fez para falar do assunto. Isso eu acho que é uma coisa que o professor tem que buscar. E uma coisa assim que você ressalta muito, a importância do livro mesmo, para os jovens, para crianças. Para o professor, como ele pode ajudar esses jovens a criar um hábito de leitura? Porque somente hoje, com muitas tecnologias, muitas distrações, muitas vezes o livro acaba não sendo uma escolha para a criança mesmo. E como você acha que um professor, por exemplo, dentro da sala de aula, ou até mesmo os pais, podem ajudar uma criança a desenvolver esse hábito? Olha, eu acho que você só consegue formar hábito se você dá exemplo. Então, o aluno nunca vê o professor entrar na sala com livro. Ele não pode achar que ler é bom, porque o professor não lê, o professor só passa livro para ele. Muitas escolas até fazem da leitura um castigo. Se fez isso, fez aquilo, fez bagunça, você vai ler tantas páginas. Isso é muito comum, eu já vi em várias escolas. A própria escola não valoriza o livro, coloca o livro... Já vi pilhas de livros didáticos enfiados em banheiros de escola ou em depósitos de escola, fechado com plástico. Aí perguntava, mas por que você não usou esse livro? Não é bom. Nem abriu o livro. Nem abriu. Então você só pode convencer que uma coisa é boa se você faz. Eu não posso dar um pedaço de bolo para você e falar assim, esse bolo é maravilhoso. Aí você vai perguntar, você comeu? Vou dizer não. Entendeu? Como é que eu estou dizendo que é maravilhoso? Né? Então, hoje, como você falou, a dificuldade é enorme. Aí eu fico pensando muito nisso quando eu penso em formação de leitor. Eu penso assim, a gente não pode descartar a formação do leitor da questão da desigualdade social. Né? Como eu disse,
Você diz assim, eu adoro ler, mas eu não tenho como ler na minha casa, porque logo de manhã o vizinho coloca funk, a Igreja Universal coloca um monte de hino e fica gritando lá o pastor, e a vizinha está falando alto, e o cachorro está latindo, e não tem espaço na minha casa para ler. Quem é que vai ler numa situação dessa? Então, a salvação da criança é a escola. Ela precisa estar na escola para ler. Por isso, a escola integral é o ideal. Né? Então, ela estaria o dia inteiro na escola, naquele ambiente ali, para ela ter contato com o conhecimento. É tanto conhecimento que tem que ser discutido e vivenciado que um turno só não dá. E aí você pensa só, como antigamente, né, vamos pensar na Idade Média, para você conhecer os segredos do mundo, você tinha que ir aos livros. Até no século XVIII, XIX, XVII, você tinha que ir aos livros. Uma pessoa que quisesse saber, uma criança que quisesse saber sobre reprodução, um adolescente, pré-adolescente, ele tinha que ir no livro, reprodução animal, ele tinha que ir no livro, porque não tinha, os segredos estavam nos livros. Hoje, não existe mais segredo, está tudo explícito, está tudo posto. Então, uma criança ela não precisa conhecer os segredos do mundo pelos livros, ela vai lá na internet, abrir uma página, a criança de 4 anos tem acesso, né? Ela está ali brincando com o computador, ela tem acesso, e ela vai descobrindo tudo isso, não existe mais segredos. Então, é sempre um desafio muito grande. E qual é o maior desafio? É você mostrar, olha, isso aqui está aqui na rede, mas ele saiu de um livro. Alguém colocou isso aqui na rede, mas isso primeiro foi escrito numa revista, vamos pensar na ciência, né? Você vai querer saber sobre o coronavírus. Você escreve coronavírus no Google, vai aparecer tudo sobre o coronavírus. Mas aquele conhecimento só vai estar ali porque um cientista publicou um paper, né? Publicou um artigo numa revista, saiu naquela revista, e primeiro ele pesquisou, né? Ali empiricamente ele pesquisou, ele leu também vários livros, ele leu vários artigos que saíram antes, e aquilo vai estar escrito, impresso. Depois aquilo vai para a rede. Então, eu acho que é legal mostrar isso, né? Porque, na verdade, o que está na rede, né, em termos de informação e de conhecimento, ele vem lá de trás, ele está nos livros primeiro. Né? Primeiro ele foi publicado numa revista. Você não pode, a não ser que você coloque lá, por colocar, o Google pode colocar qualquer coisa e depois aquilo ali se desfaz, porque não tem comprovação científica. A mesma história da cloroquina, né? Que não, hoje ninguém, porque não tem material publicado sobre isso suficientemente para você ter segurança para usar, né? Então, é muito complicado hoje. E aí o que o professor tem que fazer? Ele tem que ser um leitor, não tem jeito. Né? Um médico não consegue fazer uma faculdade de medicina sem ler. Só com conhecimento da internet, é impossível, entendeu? Assim como o professor, ele tem que ler. Se ele é um professor de português, se ele é um professor de literatura, gente, como ele não vai ler literatura, não é? Mas isso a gente encontra em todos os segmentos. Aquele professor que não lê, né? Há pessoas que falam, inclusive, de teoria sem ter lido o texto que deu origem à teoria, entendeu? Então é difícil. Acho que a gente fica assim, porque é o hábito, né? O livro tem que ser importante, é o hábito. A formação, por exemplo, eu observo muito, antes da pandemia, né, andando de metrô. Antigamente, você via as pessoas andando de ônibus sempre com jornal. Podia ser um jornal barato, aí estava ali o Dia, o Extra, os jornais aqui do Rio, ou então o jornal que é distribuído no metrô, mas as pessoas estavam se informando. Hoje, está todo mundo no seu WhatsApp. E olhando as informações que muitas das vezes são informações falsas, né, que a gente chama de fake news. E aí, e chega em casa à tarde, não vai ver uma informação na televisão também, né, que a gente tem que dizer hoje que, apesar de todas as críticas que a gente já fez, eu tenho acompanhado as informações todas na televisão, e as informações são muito boas. Né? O jornalismo sobre o coronavírus é de primeira qualidade hoje no Brasil. As entrevistas com os infectologistas, com os médicos, com todo mundo. Mas você não faz isso, as pessoas nem isso estão acessando. Nem isso. Então não acreditam que o coronavírus possa matar todo mundo, não acreditam, porque você não tem esse conhecimento, não está ali. Você está ali no WhatsApp, né, no Facebook. Eu vejo muito mais no WhatsApp. As pessoas passando mensagem, o tempo inteiro passando mensagem, recebendo mensagem, grupos de WhatsApp. Aí você, passou um grupo aqui de não sei o quê, aí você divulga para o outro, e é isso, né? Então é muito complicado, né? Eu espero que a gente perca um pouco esse encantamento
que eu acho que é fundamental a internet, é muito bom escrever tendo internet, que você vai lá e pesquisa, você acha um livro que você não sabia, está lá em PDF, mas a gente tem que perder um pouco essa crença de achar que está tudo ali, porque não está, não está. Georgina, tem como a gente transformar, você vê alguma perspectiva de transformar essa internet que você está falando em literatura? Olha, eu tenho conhecimento de várias experiências de alguns professores. Tem uma professora que me chamou para ir numa escola aqui no interior, em Nova Iguaçu, na Baixada, e um lugar assim que as crianças não têm informação nenhuma e não têm muito acesso ao livro, só os livros da escola. O que ela fez? Ela criou um grupo de WhatsApp de leitura, ela criou um clube de leitura no WhatsApp. Então, as crianças iam lendo, iam colocando ali informações sobre o livro. Olha, hoje eu li o capítulo tal, e aí tem isso, e eu vou ler de novo. E ela fez uma rede, e envolveu os pais também nesse grupo de leitura no WhatsApp. Né? Isso é um negócio muito legal. Você pode fazer isso, é ideal que você faça isso. Você pode criar um grupo no Facebook, há várias escolas fazendo isso. Agora, você só encontra os professores que fazendo isso, aqueles professores que leem, que gostam de ler, entendeu? Que ele chega na sala e ele começa a falar, hoje eu li um livro que eu estou encantada. Você não precisa nem dizer que a pessoa vai ler aquele livro, mas a forma como você fala do livro dá vontade de ler. Você tem que aguçar no outro a vontade de ler. Né? E você pode usar, porque na verdade a internet é uma ferramenta, né? E é uma ferramenta muito poderosa. Ela não pode ser a dona da verdade, mas ela é uma ferramenta muito poderosa. Né? Você pode fazer as pessoas lerem os livros com essa ferramenta. Teria tempo de eu falar de uma experiência no presídio que eu fiz? Claro. Eu fiz uma experiência, assim, eu e mais algumas pessoas. Né? Nós fomos convidados pela Defensoria Pública, a DPU, a Defensoria Pública Federal, para fazer um projeto no Complexo de Bangu, que seria o seguinte, todo ano a Defensoria Pública, a nível federal, ela faz um concurso de redação em que os presos participam. Os presos, o sistema carcerário do Brasil inteiro participa e as escolas também, que não são escolas penitenciárias, participam. E nós tínhamos que fazer um encontro, era um encontro só, em cada presídio, sobre literatura. O tema era um tema muito complicado, eu acho, não, muito complicado não, mas um tema muito inóspito para a literatura. O tema era o meio ambiente, o que devemos fazer para preservar o meio ambiente, para evitar conflitos. E eu pensando sempre assim, eu fiquei muito antipatizada ao tema, porque eu falava, gente, o sujeito está lá preso, entendeu? Num meio ambiente inóspito, o que ele tem que ficar pensando como preservar a Amazônia? Uma maldade isso, mas enfim, fomos fazer. O que a gente fez? A gente foi trabalhar literatura, arte e sociedade. E aí, nós trabalhamos em 13 presídios, assim, entramos em presídios de segurança máxima, né? E com 50 homens, 60, teve um dia que tinham 100, 120 homens num presídio mais, assistindo a gente falar de literatura, arte e sociedade. A gente percebeu lá, a escola é um oásis para eles, porque valorizado aqui fora, o que não pôde ser valorizado, porque muitos saíram da escola porque ficavam reprovados, né? Porque não podiam estudar, por pobreza, miséria. A escola nunca valorizou o conhecimento também que o aluno trazia de casa, mas lá na prisão, ir para a escola, que é dentro do presídio de segurança máxima, a escola fica dentro das galerias, num espaço separado, num espaço dentro da galeria. O professor entra lá e fica preso o dia inteiro junto com o aluno. Não tem celular, não tem internet, então ele fica lá, não se comunica com o mundo. Tanto para o professor quanto para aquele aluno, ou você faz aquele espaço ser muito bom, ou você dá um tiro na cabeça. Né? Então você entra ali assim, eu tenho que vir aqui para fazer um negócio muito bacana. E a gente foi com esse espírito de querer seduzir todo mundo para fazer um trabalho bacana. E aí a gente percebeu isso. Eles adoravam ir para a escola, adoram ir para a escola, estão correndo atrás de um tempo que eles perderam, entendem a escola como um espaço de oásis, e na escola eles são tratados como uma pessoa qualquer, independente do crime que eles cometeram. Dentro da escola eles são alunos. Ele não é o fulano que matou, o fulano que roubou, o fulano que traficou. Ele é um aluno. Né? Ele é tratado como aluno. Então ele é tratado dentro da escola como ninguém o tratou na sociedade. E foi muito legal. E a gente trabalhou literatura com eles.
E a gente levou, escolheu para trabalhar o meio ambiente aquela música do Sai Guarabira, que é o homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, né? A gente escolheu essa música que era para discutir o meio ambiente. Aí tem que ser uma questão política, né? Vamos discutir isso aqui. Contamos toda a história da feitura da música, que os autores que fizeram a música viajaram e que encontraram uma construção lá do Sobradinho, uma fábrica, uma indústria que tirou todo mundo daquele lugar. Aí fomos falando, porque tem esses nomes, os nomes que vão aparecendo na música, que são os nomes dos lugares. Fizemos todo o histórico da música para eles, e eles ouviam, ou depois de ouvirem a música. Uns conheciam, outros não. E depois disso a gente começou, aí lemos um texto. Qual era o texto? A gente observou que a cadeia é um lugar horroroso, né? Todo mundo sabe disso. E toda sexta-feira, que era o dia que a gente ia, foi até uma coincidência, porque a gente levou um texto sobre o lixo, que é um texto que o Veríssimo tem, que é muito bom, acho que chama O Lixo. É um casal que, não sei se vocês já o conhecem, que mora no mesmo andar, e eles se encontram na lixeira. E ela, pelo lixo do rapaz, ela sabe que ele não mora com ninguém, ela sabe que ele está triste porque ele se separou da namorada, porque tem as cartas que ele joga fora, ele descobre que ela fuma, ela descobre que ele é um bom cozinheiro, e é um diálogo, é só diálogo. E a gente interpretou esse diálogo com eles. E é muito legal, muito legal. No final, eles acabam namorando. E eles amaram, sim. A gente acabava de fazer o teatro, a leitura, o diálogo, e eles aplaudiam de pé. E super interessados no texto. Quem era o Veríssimo, queriam ler, queriam saber. E a gente depois trabalhou arte, mostrando algumas obras de arte que eram produzidas a partir dessa coisa. A gente levou fotos das obras do Trashberg, que trabalhava com essa madeira desmatada, né, com as queimadas, e do chinês, que também trabalha com esse tipo de coisa. Então, quer dizer, a gente levou o que tinha de mais sofisticado para eles, lá dentro. Inclusive, quando a gente levou, a exposição estava no Centro Cultural do Banco do Brasil. A gente fotografou uma imagem lá e levou para eles, dizendo assim, a gente está trazendo para vocês o que tem de mais sofisticado da arte contemporânea, entendeu? E da literatura também. E foi uma experiência muito interessante, porque assim, a gente viu que pela sedução você transforma todo mundo em leitor. Não pela sedução, pura e simplesmente, né? Mas sedução, exagerando um pouco, mas com as informações, porque muitas vezes o aluno está lendo um texto, isso é uma coisa que o professor tem que estar atento, ele não gosta de ler porque ele não entendeu a palavra, porque ele não entendeu a sintaxe, então ele vai largar a leitura, tem que ler com o dicionário do lado, é outra coisa que eu aconselho. Você vai se deparar com uma palavra ali, você não vai entender, então tem que ter um dicionário. Né? Muitas coisas que a gente entende, você acha que você está entendendo, para o aluno aquilo ali não significa nada. A gente se deparou, porque não tem vocabulário, então a gente se deparou com palavras que eu agora nem lembro o que era, que eles não entendiam, não sabiam o que era, e palavras simples, que a gente vai assim, ninguém não vai dizer que não sabe o que isso significa, mas tem. Então, o livro é isso. Por que Machado de Assis é uma leitura tão difícil? Porque as pessoas são mal alfabetizadas, né? E elas não entendem a sintaxe do Machado. Mesmo os contos mais simples, como a Cartomante, ele tem uma sintaxe ali que é uma sintaxe que vai e volta, né? Que faz uma série de digressões, e que se o aluno não estiver entendendo, ele vai parar a leitura, entendeu? Então isso também é importante para a formação do leitor. Ele tem que entender o que ele está lendo. Se ele não entende, ele vai parar imediatamente, né? Não tem jeito. Então é isso, são fatores que eu acho para formar leitor. Muito bem, ótimo, ótimo, né? Você sabe que tem essa, você vai falando, né? E é o entusiasmo, né? Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é essencial, é o entusiasmo com a leitura, né? Se a gente consegue passar o entusiasmo que a leitura nos traz, que a leitura provoca, todo mundo vai se seduzir pela leitura, né? Porque claro, é um convite para a imaginação. Claro, porque se o professor entra na sala de aula com uma cara detonada, né? Ele vai para a sala de aula já com baixa astral, cansado, e ele começa a ler, nossa, nem eu ficaria, entendeu? Eu ia achar aquilo tudo um saco. Você tem que ter entusiasmo, né? Você tem que, eu só entro em sala de aula assim, porque para mim é sempre o modelo da aula que eu quero ter.
entendeu? Sempre tem esse modelo na cabeça, é essa aula que eu quero, entendeu? É ser como esse professor que eu desejo. Então, é isso. Eu queria te agradecer muito por todas as suas falas sobre literatura, dessas experiências. Queria muito mesmo te agradecer por esse podcast. Eu que agradeço muito, porque eu gosto muito de falar, vocês perceberam, né? Então... Foi um prazer, muito obrigada, Georgina, por tudo. Pode contar. Muito obrigado, foi muito bom ver essas histórias também. Obrigada. E adorei o livro também, viu? Eu adoro. Legal, obrigada. Bem, chegamos aqui ao final de mais um Palavras em Sala de Aula. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com a autora Georgina Martins. Aproveitamos o momento para convidar a todos a seguirem a Palavras nas redes sociais. No Facebook é Palavras Educação, no Instagram é @palavraseducacau e no Twitter é @palavraseduca. Assim vocês podem acompanhar as novidades da editora e os novos lançamentos que estão por vir. Não se esqueçam também que os nossos podcasts estão disponíveis no Spotify, no YouTube e no SoundCloud. Bem, então é isso. Nos encontramos em breve. Até mais!